Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, em mais uma live, depois de um grande dia de serviço, eu toda descabelada, mas tentei procurar, né, preparar um assunto, um conteúdo bacana para poder abordar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre comportamento, né? O que acontece? Às vezes, o comportamento da criança, ela vai manifestar, né? Ela vai se comunicar com a gente através do comportamento, tá? Muitas das vezes, crianças típicas, né? Quem convive com criança aí sabe o quanto tem dificuldade no sentido de birra, né? Comportamentos inadequados, às vezes algumas coisas que as crianças falam, né? Que não condizem, né, com o comportamento que a gente procura ensinar para essas crianças, tá? Então, eu vou falar sobre o comportamento em todos os aspectos, mas assim, no sentido de principalmente aquelas crianças que têm dificuldade, tá bom? Aquelas crianças que têm algum atraso, algum problema, né? Algum transtorno do neurodesenvolvimento. E tudo isso que eu falar vai valer principalmente para crianças que têm atrasos do neurodesenvolvimento, mas também para crianças típicas, para crianças, né, comuns, para crianças que não têm problema nenhum do desenvolvimento, tá bom? Então vai valer para todo mundo, tá? Eu vou trazer para vocês um pouquinho do conteúdo que eu tenho estudado na análise do comportamento e eu espero que seja esclarecedor para vocês, tá bom? Então vamos lá. Alexandre, Marcos, tudo jóia aí com vocês? Que bom ter vocês aqui, né? E aí, gente, ó, se gostou depois da live, compartilha, divulga para que outras pessoas possam usufruir também desse conhecimento, tá? Esses conhecimentos que eu tenho trazido para vocês, né, nos vídeos, são conhecimentos assim que de muito estudo, é o resultado de muito estudo, né? É resultado de todo esse tempo lendo livros, pesquisando, fazendo pós-graduação. Então, eu estou tentando resumir o máximo um monte de livro que a gente lê, um monte de conhecimento que a gente adquire aí ao decorrer da nossa vida acadêmica, tá bom? E eu espero que vocês estejam gostando. Bom, comportamento. Então, a criança, ela se comunica através do comportamento, né? Às vezes a criança não está gostando de alguma coisa, ou o adulto, ele estipula alguma meta para a criança. Vocês já viram aquela criança fazer birra? Sair chutando pé igual Chaves? Quem já não fez isso e quem já não viu isso, não é verdade? Todo comportamento, ele é sinônimo, entre aspas, de comunicação. Então é importante a gente ver o comportamento para poder entender o que essa criança está dizendo para a gente. Às vezes aquela criança que é difícil, aquela criança que não obedece, que não tem limites, né? Muitas das vezes essa criança pode estar pedindo atenção, sabia? Então, é aquela criança que os pais não conseguem dar muita atenção, né? Nesse dia a dia corrido da gente. A criança ela vai manifestar através do comportamento, tá? Então, a gente precisa, além de estabelecer os limites e tudo mais, a gente precisa de ter um olhar diferenciado para isso, porque às vezes o momento que você passa com seu filho, o momento que você passa, né, de carinho, de cuidado, vai reduzir também muitos comportamentos inapropriados, tá? O relacionamento da família, dessa família, como que isso tudo interfere no comportamento também, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês sobre uma base que a gente estuda que se pensa sobre comportamento. Existem alguns tipos de comportamento. O comportamento ele pode ser operante. O que é o comportamento operante? É aquele onde o indivíduo ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Nas minhas palavras, tá, gente? O comportamento operante é aquele que você consegue
manipular, que você consegue mexer nele, tá? É um comportamento que está acontecendo de caso pensado, viu? E existem os comportamentos incondicionados. Os comportamentos incondicionados, eles são normalmente reflexo de alguma coisa. Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês, ó. Um comportamento incondicionado, ó. Nós temos aqui algumas gravuras. Ó, a gente tem aqui uma gravura de uma mamãe beijando o seu bebê, e aí o bebê fica o quê? Feliz, aí o bebê sorri, tem todo aquele comportamentozinho ali. Por quê? Porque é reação, é uma reação a alguma coisa boa que está acontecendo com ele. Nós temos aqui também, ó, um cachorro latindo e uma pessoa que assustando. Então, quando você se assusta, você consegue medir esse comportamento, você consegue parar esse comportamento? Você não consegue, né? Vocês já viram aí as pegadinhas na televisão? Às vezes a pessoa assusta, mas a pessoa, ela extravasa, ela sai correndo, ela pula, ela grita, é até muito engraçado, né? A reação do susto. Então, é um comportamento de reação, você não consegue conter esse comportamento. Tem aqui também, ó, uma pessoa ouvindo uma música, né? E aí, aquela sensação bacana de ouvir a música, a pessoa tá relaxando. E tem aqui o comportamento, ó, de uma criança, tá dando pra ver? De uma criança tampando o rosto, assim, envergonhada. É um comportamento que está sendo uma reação a uma emoção, né? Que aquela criança está sentindo e tudo mais. Então, normalmente, esses comportamentos a gente não consegue segurar. Esses comportamentos são comportamentos incondicionados, porque não tá, a gente não consegue manter esse comportamento, a gente não consegue segurar, não consegue condicionar esse comportamento. Ele acontece por conta de uma reação do organismo, ele acontece por conta de qualquer outra coisa, né? Alguma questão emocional, um susto. É como se fosse um soluço. Na hora que você assusta, você já teve o comportamento de soluçar, né? Então, esses comportamentos incondicionados, a gente não consegue medir, a gente não consegue delimitar esses comportamentos, tá? Então, tá dando para entender o que é um comportamento incondicionado? Esse comportamento, a gente não tem como mexer nele. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança muito novinha que está com dor de cabeça e aí ela está chorando muito. O comportamento dela está relacionado à dor que ela está sentindo. Então, quando a gente resolver o problema da dor, a gente consegue resolver o problema do comportamento, entenderam? Então, depende muito do motivo, do que está acontecendo para ela emitir aquele comportamento, tá? Então, assim, o comportamento incondicionado, você só consegue mexer nele evitando os antecedentes. E é sobre isso agora que eu quero falar. Quando a gente analisa o comportamento, existe o antecedente, a situação e a consequência. Quando o comportamento é um comportamento incondicionado, por exemplo, a criança está sentindo muito frio, então ela chora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar o antecedente, né? Eu faço com que ela não sinta frio e aí ela não vai ter o comportamento de se encolher, entendeu? Então, a gente mexe, a gente maneja no antecedente, porque aquela resposta é uma resposta a algum estímulo externo, alguma dor, algum susto, e mesmo assim nem todos a gente consegue mexer. Por exemplo, o susto. O susto, o negócio você não deve assustar, porque se acontecer o susto, vai haver o comportamento, né? Então, é retirar os antecedentes, tá bom? Agora,
operante. O que é o comportamento operante? O comportamento operante é aquele que você tem como mexer. Ele é um comportamento que ele é reforçado. Então, duas coisas que vocês precisam entender. Todo comportamento tem uma função. Quando a gente quer analisar o comportamento, a gente tem que pensar assim, ó, qual é a função desse comportamento? Por exemplo, a minha criança está fazendo birra. O que ela quer com essa birra? Qual é a função desse comportamento? Será que é atenção? Será que ela está querendo alguma coisa? E às vezes a própria criança fala, eu quero sorvete, eu quero pirulito, entendeu? Então o que acontece? Você tem que ver a função. Se é função de mando, se é porque ela está querendo alguma coisa, ou se é porque ela tá ali naquela birra porque você não tá dando atenção para ela, é para chamar atenção, enfim, podem existir vários motivos para um mesmo comportamento, tá? Quando a gente olha a função, a gente consegue resolver o problema, porque o comportamento, número 1, ele tem uma função, todo comportamento tem uma função. Número 2, todo comportamento ele só existe porque ele é mantido através de um reforçador. Tem alguma coisa reforçando esse comportamento, tá? Então, quando a gente fala aí, ó, número 1, ele tem uma função, ele pode ter uma função autorreguladora, por exemplo, pessoas que estão em algum tipo de crise, em alguma situação onde elas não conseguem se controlar, ou pessoas, por exemplo, que têm muita estereotipia, crianças que têm muita estereotipia, que têm muitos movimentos motores, que andam de um lado para o outro. Esse comportamento, ele pode ser para regular emocionalmente, porque de repente o sensorial dessa criança, a emoção dessa criança, ela pode estar de alguma forma abalada. Então, muitas das vezes, o comportamento ele vai regular o sensorial. É uma forma que o cérebro produz para poder regular o sensorial dessa pessoa, tá bom? Se acontece alguma situação e a pessoa ela começa a ficar agitada, é porque de repente ela pode estar sofrendo de alguma outra situação que precisa ser regulada, tá ok? Então, quando é um problema sensorial, a gente tem que entrar aí com outras medidas, tá? Não estou falando desse problema, estou falando de uma análise do comportamento, de um comportamento que é reforçado, tá bom? Então, beleza. Agora, Priscila, vamos aos exemplos, né, gente? Vamos aos exemplos, porque no exemplo que a gente entende mais o conteúdo. Então, olha só. Eu tenho uma criança que está pegando birra. Aí eu até trouxe aqui para vocês, ó, uma figura, ó. Não precisa de ler aqui não, é só observar as figuras, tá? Eu tenho aqui uma figura de uma criança fazendo o quê? Ela tá chorando. Tá pegando birra, chorando horrores. E aí, por quê? Porque ela passou na frente de uma sorveteria, tá? Por isso que ela tá chorando. O que que acontece? A mãe para e dá sorvete para essa criança. A criança pegou a birra, a mãe deu sorvete para essa criança, ok? Ei, Glaura, boa noite. Bom ter você aqui, querida. Então, o que que acontece? A partir do momento que esse comportamento de choro, ele recebeu uma recompensa, digamos assim, ele foi reforçado. Ele sendo reforçado, o que que vai acontecer? Esse comportamento, ele tem tendência a se repetir, entendeu? Então, olha só, a criança chorou para poder receber alguma coisa. Ela recebeu alguma coisa, então, ó, o que que o cérebro dela vai entender? Vai entender assim, ótimo,
Toda vez que eu quiser alguma coisa, eu vou chorar. Porque chorar funciona. Entenderam? Então, para tudo nessa vida, esse menino vai chorar. Ele vai chorar para ter o sorvete, ele vai chorar para ter a atenção, ele vai chorar para conseguir o brinquedo que ele quer, para não comer, ele vai chorar para tudo. Por quê? Porque o comportamento de choro, ele foi reforçado, tá bom? Só um minutinho, deixa eu beber uma água aqui. Obrigada. Tô agradecendo aqui aos meus amigos, os meus colegas aqui, tá, gente? Que estão aqui me ajudando nessa live. Então, o que que acontece? Isso mesmo, Skinner, é o behaviorismo, né? O que que acontece? Todo comportamento existe porque ele é reforçado. E quando nós queremos extinguir ou reduzir algum tipo de comportamento, a gente tem que pensar assim, o que que está reforçando esse comportamento? Então, Priscila, ó, meu filho, ele tá com determinado tipo de comportamento que não é bom, né? Que traz prejuízos tanto pra gente enquanto família, quanto pra criança. O que que eu quero que vocês levem dessa live? Esses princípios de entender que esse comportamento ele não está vindo do nada, que ele tem uma função, ele tem um objetivo e que eu preciso descobrir qual é esse objetivo. Quando eu descubro o objetivo, eu consigo retirar o antecedente ou retirar o reforço. Comportamento autoestimulatório. Não é legal, é um comportamento talvez que seja de agressividade e tudo mais. Então, o que vai acontecer? O terapeuta ocupacional, ele vai modelar, né? Vai trazer uma abordagem de integração sensorial e vai modelar esse comportamento, ele vai transferir as vias, né, que tragam a mesma sensação, mas que seja um outro comportamento para essa pessoa que está se autoagredindo. Entende? Se de repente é uma busca sensorial. O meu filho mais novo, ele sempre teve muita busca sensorial. Então, como que era o comportamento dele? O comportamento dele era de se atirar na parede. Saía correndo, correndo e pá na parede. Então, ó, o que que eu via? O comportamento. Mas eu não via a necessidade que ele tinha dessa busca sensorial. Começamos a trabalhar com a terapia ocupacional. Ela começou a fazer esse trabalho de integração sensorial e modificou, ela fez caminhos. Então, existem outras formas dele conseguir essa mesma sensação que não seja se jogando na parede. Porque se jogando na parede ele vai machucar, né? Traz prejuízos tanto para ele, né? Quanto pra gente também, porque em qualquer lugar que a gente estava, ele ia pá na parede. Eu assustava, a Abner estava lá se jogando na parede. Então, é isso. A gente mexe no antecedente. Ei, Rafa, boa noite. Scali, boa noite. Obrigada pela presença aí. E vão fazendo as perguntas também, tá, gente? Porque eu quero responder todas elas, tá? Então, o que acontece? Você que é mãe, você que é profissional, pensem no comportamento, pensem na função, por que aquele comportamento está acontecendo. E para isso, como que eu vou fazer isso, Priscila? Como que eu vou saber por que o comportamento está acontecendo? Nós precisamos ter a arte de observar. A observação é que vai nos trazer as respostas. E para observar, nós precisamos ver as coisas acontecendo ou, quando a gente é profissional, procurar o máximo de informações da família, porque a família é que vai nos trazer também todas essas informações, tá bom? Então, eu vou ensinar para vocês a preencher uma tabelinha, viu? A tabelinha que eu trouxe, vocês vão ver elas aí ó, vocês estão vendo ela ao contrário, né? Mas eu vou explicar ela para vocês, ó. Você vai escrever assim, antecedente. E aí você vai ouvir da família assim, Priscila, o meu filho, ele se morde. Ele se morde.
Aí beleza, então minha filha, minha neta, meu neto faz muita birra, ou seja, enfim, esse é o comportamento. Então o que vai acontecer? Você vai fazer na sua tabelinha aí, ó. Antecedente é o que vem antes do comportamento. Comportamento ou resposta, enfim, esse é o comportamento. E o que acontece depois desse comportamento, tá? Então vocês vão, façam como se fosse essa tabelinha. Antes, durante e depois. Beleza. Como aqui nesse... como no menino aqui que tá chorando. Então, por exemplo, antes, eu sempre pergunto assim... Ah, joia, Silvia, pode deixar. Eu vou deixar no Telegram. Ô, pessoal, me segue lá no Telegram. Eu vou mandar aqui de novo no Instagram o meu negócio lá no Telegram, o meu link. Vocês entram lá, me sigam, porque eu vou deixar tudo isso disponibilizado no Telegram, tá bom? O bacana do Telegram é que não enche o nosso celular. Então a gente tem como postar, como estudar através do Telegram. É muito bacana, não enche o celular da gente. Então compensa, porque tudo que eu postar lá, vocês não vão precisar de ter memória no celular, sabe? É muito melhor. Então o que acontece? Mas eu vou disponibilizar essa tabelinha lá assim, Silvia. Beleza. Olha só. Você vai perceber então, você vai perguntar para a família, se você é profissional. Tá, ele se morde, ele se agride. Quando acontece isso? Porque você já tem um comportamento. Agora o que vai acontecer? Você vai perguntar quando. O que acontece exatamente antes de ele emitir esse comportamento? Então aí eu vou dar os dois exemplos. O exemplo do mesmo comportamento sendo como incondicionado e como operante, tá bom? A Priscila, ele se morde toda hora. Ele se morde toda hora, ele não tem hora para se morder, ele não tem hora para ter esse comportamento, ou então ele não tem hora para ter comportamento de pirraça. Natália, boa noite. Rafaela, boa noite. Obrigada pela presença aí. Podem perguntar que eu quero responder, tá? Fica à vontade. Gente, o link do Telegram tá na bio lá, tá? Vão assistir. Aí o que acontece? Deixa eu focar aqui, né? Priscila se morde toda hora, acontece isso o tempo todo. Se for essa a resposta, existe uma grande probabilidade desse comportamento ser um comportamento de incondicionado, um comportamento de autoestimulação, tá? Por que isso? Deixa eu explicar. Tem crianças, tem pessoas que elas não sentem, que elas são hipossensíveis. E às vezes elas precisam desse comportamento de morder, de apertar, para acalmar, entendeu? Muitas crianças com autismo, você tem que apertar elas para elas relaxarem um pouco. A Glaura tá falando que o link não está funcionando. Pode deixar que eu vou reenviar, tá, Glaura? Obrigada, viu? Pode deixar. Eu reenvio. Então, o que acontece? Se a criança ela precisa dessa estimulação, se a criança ela precisa desse comportamento para ela se regular, para ela sentir, para ela se sentir melhor, ela vai precisar, então, de uma terapia ocupacional, uma integração sensorial, tá bom? Não é o caso de avaliação comportamental. Lógico que isso que a gente já está fazendo é uma avaliação comportamental, porque você já está percebendo, detectando que o problema dessa criança é a falta do sensorial. Então, o profissional adequado vai trabalhar e aí vocês vão acompanhando o desenvolvimento, ok? Mesmo problema, Priscila, essa criança se morde, essa criança, ela se joga na parede, essa criança ela faz muita birra. Como que eu devo ver isso? A mesma pergunta. Quando isso acontece? Me dá exemplos de quando isso acontece. Hoje, por exemplo, aconteceu? Aconteceu. Como que aconteceu? Me explica. E aí você começa a analisar. Aconteceu quando eu estava na cozinha fazendo almoço. Tá, e como que foi isso? Ela se mordeu, ela se machucou e você já estava com ela há muito tempo, como é que é? Ah, não, Priscila, eu fiquei um bom tempo na cozinha fazendo almoço.
Isso acontece demais, gente. Ou então assim, não, a ajudante fala que é assim que eu chego que ela começa. A minha ajudante falou que com ela isso não acontece, que acontece só comigo. Gente, que mãe que nunca ouviu isso? Não é verdade? Não, ele tá assim, é porque você chegou até agora, ele tava bem. Que mãe que nunca ouviu isso? Então, o que que acontece? Às vezes, esses comportamentos acontecem e a gente avaliando o antecedente, se for esse caso, por exemplo, que a mãe chegou e o menino começou a se morder, a mãe chegou e o menino começou a ter comportamentos inadequados, o que que acontece depois disso? Aí você pergunta. E depois? O que que aconteceu? Não, aí eu fui lá falar com ele, né? Que ele não pode se morder. Eu fui lá, abracei ele, fiquei com ele um pouco. Aí, ó, a gente já fica observando que provavelmente, nesse exemplo, o comportamento da criança era um comportamento que tinha a função, a finalidade de ter a atenção da mãe. Entenderam? Isso acontece demais. Comportamentos disruptivos, inadequados, com função de ter atenção. Seja da mãe, seja do professor, seja de uma pessoa mais específica. Toda vez que a gente ouve assim, não, mas comigo isso não acontece, acontece só com a mãe. Nossa, eu levo meu menino na terapia e é como se fosse outro menino, né? A terapeuta fala isso comigo, é como se fosse outro menino. Acontece comigo, gente. Meu filho faz isso comigo. Porque é um comportamento que ele está apresentando ali é para ter atenção. E aí, como é que a gente faz? Em alguns momentos, a gente precisa medir essas questões, principalmente se for a questão da atenção. Então, eu vou dar as dicas aqui de como fazer para a gente não ter esse tipo de problema. Se o comportamento você avaliou, comportamento disruptivo, um comportamento que não é legal. Aí antes a mãe não estava, a mãe chegou, a mãe deu atenção como consequência, a consequência, que é o que ele quer, está alimentando esse comportamento, certo? Até aí tudo bem, né? Se eu ficar alimentando sempre esse comportamento, esse menino ele não vai desenvolver comportamentalmente falando. Esse menino ele vai sempre estar estagnado num comportamento que é um comportamento que não é adequado e que à medida que a idade vai chegando, vai passando, é um comportamento que ele fica imaturo diante da idade, entende? Então, por exemplo, uma criança de 4 anos se jogar no chão, fazer birra para ter a atenção da mãe é uma coisa. Agora, uma criança de 8, uma criança de 12 anos, imagina, com esse mesmo comportamento. Então, a gente tem que tratar o comportamento. Então tá, Priscila, se for para chamar a atenção da mãe, como é que funciona isso? Bom, a primeira dica é: dê o que ele quer o tempo todo em que ele estiver com um bom comportamento. Seu menino tá bem, seu menino tá tranquilo, dá bastante atenção. Dá atenção demais, fica o tempo todo com ele, enfim, sabe? Joga, brinca, dá muito beijo, dá muito abraço. Nos momentos em que ele está bem, em que ele está com um ótimo comportamento, enche ele daquilo que ele quer quando ele está com um bom comportamento, né? Aí, beleza. Você precisou se ausentar, aconteceu alguma situação e ele começou a se jogar no chão, começou com um comportamento que não é legal, porque ele quer a sua atenção, ele quer você de novo para ele, o que você vai fazer? Você vai sair de perto. Você não vai dar o que ele quer. E aí o cérebro dele vai entender assim, se eu fizer isso, eu não tenho o que eu quero, então eu não vou fazer. E aí ele vai tentando vários outros comportamentos. Aí você vai ensinar para ele o comportamento certo. Então, beleza, vamos por passo. Deu toda a atenção que você podia dar enquanto ele está comportando bem. Começou a não comportar bem, né? Começou com comportamento disruptivo, o que você vai fazer? Sai de perto. Não dá para ele o que ele quer. E aí, quando ele parar, quando ele melhorar, quando ele
Porque ele vai parar, ele vai, né, meio que esquecer, cansar daquilo e vai pro canto brincar com uma bola, ele vai fazer qualquer outra coisa. O que você vai fazer? Vai lá e reforça aquilo ali. Vai lá e reforça ele estar tranquilo. Dá atenção para ele na hora que ele estiver tranquilo. E aí você pode conversar com ele e falar, olha, toda vez que você estiver assim, mamãe fica feliz, mamãe quer ficar perto de você e tal, e pronto. E ignora totalmente o outro comportamento disruptivo. Porque aí o que vai acontecer? O cérebro dele vai entender. Gente, eles são super inteligentes, eles entendem perfeitamente. Birra de criança, que é para poder ter alguma coisa. O menino aqui do sorvete, pegou birra, teve o sorvete, ele sempre vai passar na frente daquela loja, daquela sorveteria, e vai chorar para poder ter o sorvete. Na hora que ele não tiver mais o sorvete, nos momentos do choro, ele vai entender que não adianta o choro. E aí pode ser que um dia você passe na frente daquela sorveteria com ele e ele não chore, e aí você pode reforçar esse comportamento de não chorar e dar o sorvete para ele. Entende? Então, se você alimenta o comportamento, é aquele comportamento que vai existir. Não alimentou o comportamento não vai existir. É mais ou menos assim. Beleza. Estão entendendo até aí? Tá tranquilo? Eu posso seguir em frente? Eu já tô terminando já, tá, gente? Então, o que acontece? Priscila, só tem um problema nisso tudo. O comportamento dele parece que piorou. Porque quando as mães, gente, seguem direitinho, isso acontece. Por quê? Porque são muitos anos, é muito tempo alimentando um comportamento disruptivo, entendeu? E acaba virando uma bola de neve. Então, o que acontece? Existe lá na análise uma curvatura, tá? Então, por exemplo, provavelmente esse comportamento, quando você quer aniquilar esse comportamento e deixa de alimentar esse comportamento, esse comportamento ele vai aumentar até o ponto que ele vai chegar ao seu limite e é aí que ele vai cair. Então ele não vai cair de uma hora para outra, não. Esse comportamento, se ele não for alimentado, é aquele negócio, tipo assim, eu sempre chorei para minha mãe dar o sorvete. Então, eu tô entendendo que ela não quer me dar, eu vou chorar mais. E o menino pega aquela birra. Entende? Chora e chora e chora e a mãe fica firme e não dá. Aí o menino chora mais e a mãe fica firme e não dá. Chega uma hora que esse comportamento é reduzido e aí ele para. Agora a dúvida, né? A pergunta que não quer calar. Será que você consegue se manter firme na sua decisão? Isso é muito importante, porque olha só, se eu quero aniquilar um comportamento inadequado e eu coloco assim, eu não vou te dar, e o menino aumenta o comportamento inadequado, se eu chegar, na hora que ele ia descer, na hora que ele estiver lá em cima no comportamento inadequado, eu pego e dou o que ele quer, acabou. Entende? Deu para entender? Acabou. Se você se você alimenta esse comportamento quando ele está no pico, quando ele está no topo, esse comportamento ele vai piorar. Porque ele sempre vai fazer isso aqui, ó. Antes ele chorava um pouco e você dava, agora ele vai gritar, ele vai escancarar para você dar. De primeira, de cara, ele nem vai esperar, entende? Então, toda vez que a gente quer mexer no comportamento, toda vez que a gente quer... Essa questão de Glaura participar aqui, só um minutinho, tá, gente? Eu posso aceitar ela participar? Posso, não posso? É só clicar aqui. Ela quer participar? Ela tá mandando o link aqui, solicitação para participar do vídeo. Pode. Posso sim. Tá? Aqui, gente, não repararam que eu estou aqui com a minha equipe técnica e eu não sei mexer nessas coisas? Então eu tenho que pedir orientação para esse, se é para apertar esse botão aqui, tá? Lógico que eu aceito, né, Laura?
Deixa eu apertar aqui para visualizar como é que é. Fazendo uma transmissão ao vivo com Glaura. Nunca fiz isso, tá, gente? É a minha segunda live. Tô te esperando aí, Glaura. Tô aguardando ela. Tá dando certo aí? Oi, Glaura! Aqui, que ótimo. Aqui, ó, é a minha segunda live, né? Então, tô aprendendo a mexer, fazer essas coisas, tá? Aqui. Ótimo, eu também, primeira live que eu tô participando com você. Ai, que chique! Então tá bom. Gente, essa é a Glaura. Ela é um monte de coisa, psicomotricista, psicopedagoga, já foi a minha supervisora. Ela é uma profissional excelente e tá aí participando, né? Vai contribuir bastante, tá, Glaura? Eu te agradeço, viu? Eu fico feliz de poder estar aí aqui te ouvindo, né? Muito bem explicado. A gente está acompanhando, aprendendo junto. Sim. Né? Eu acho que a minha participação aí, o som ficou ruim para você. Não, se for o Não, caso, pode tirar, viu? não, tá bom. Tá dando pra ouvir direitinho, tá? Pode falar. Tá, Joia? Isso. Que bom. Uma coisa que você estava falando aí desse reforço, quando chega no topo, né? E a mãe cede, ou o responsável cede, né? O tutor cede, joga por terra. Eu vejo isso, que joga por terra todo aquele trabalho que ela estava fazendo. Sim. E é bom também naquele momento onde você consegue, né, aquilo que você quer, o elogio. Ah, O elogio joia. é fundamental a essa hora. Uhum. Né? É sentar junto a seu filho, né, a criança, e elogiar porque ele conseguiu. Né? Conseguiu esperar, conseguiu o momento certo dessa conversa, ter que ficar antenado com essa conversa. Verdade, verdade, porque aí é o reforço que agrega, é o reforço positivo, é o reforço que vai agregar esse comportamento adequado, né? Porque é aquilo, todo comportamento ele é alimentado. O bom comportamento também precisa ser alimentado. Então, tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo, Tá. pode ir. Então, o bom comportamento, o comportamento adequado, né? Que a gente não pode falar bom ou ruim, não, tá, gente? O comportamento adequado, ele precisa ser alimentado. E o que que alimenta esse comportamento? Isso que a Glaura falou. Elogio, incentivos, recompensas. Enfim, eu vou dar um exemplo lá de casa. Eu gosto muito de dar exemplo lá de casa, né? Porque é prático. O que que acontece? André, meu menino, ele tava numa impulsividade muito grande para comer. Muito impossível para comer. Tava comendo a comida dele na escola, o lanche da escola e ainda a comida dos colegas da escola. E assim, tava muito difícil a gente conseguir lidar com isso, né? Mesmo que eu falasse, ele não conseguia se conter nesse sentido. Aí um dia eu fiz um combinado com ele, falei, André, porque ele sempre pede dinheiro para levar para a escola, sempre. Aí eu combinei com assim, André, vamos fazer o seguinte, essa semana você vai levar fruta, você pode comer o lanche da escola, mas não tem que ficar comendo o lanche dos colegas. E eu vou perguntar para a tia, se você fizer isso bonitinho, comportar direitinho, o que vai acontecer? Sexta-feira eu te dou uma nota, porque o negócio dele era nota, eu não queria moeda mais não, sabe? Aí eu te dou uma nota e aí você pode levar para a escola a nota, tá bom? Combinado? E assim, foi muito bom. Durante a semana, ele conseguiu comer o dele e da escola só, sem pegar o lanche dos meninos. E na sexta-feira eu dei a nota de R$2 para ele, aí ele pôde comprar o que ele quisesse. Então assim, ele teve uma consequência, ele teve um reforçador, né, na sexta-feira, que o ajudou a manter a semana toda dentro do nosso combinado. Agora, se ele não tivesse mantido o combinado, eu não podia reforçar, né? Eu não podia dar a nota para ele, que foi o reforçador. Então, assim, são situações simples do dia a dia que, se a gente tiver essa noção,
essa base, né, do que fazer, de reforçar o comportamento adequado e não reforçar o inadequado, a gente consegue manejar bastante o comportamento dos meninos, né? Interessante aí que você postergou, né, Sim. bastante. Ele teve que esperar. Pra ele. Agora isso não é. Planejamento dele para a semana inteira. Agora isso não é recomendável para crianças que têm uma ansiedade muito grande, né? Porque precisam de um reforço na hora. Então, por exemplo, quando a gente trabalha no consultório, por exemplo, a gente já reforça na hora. Então, fez atividade? Parabéns! Ou pode ser um reforço social, ou pode ser um reforço comestível, ou um joguinho que ele queira levar para casa. Pode ser qualquer coisa que ele queira, que ele deseje, mas tem que ser na hora. Porque aí você vai, até para trabalhar esse reforço, é um treino. É um treino. Então, você vai treinando sempre, fazer com que a criança se condicione também àquele reforço, né? Não é isso aí, Laura? Com certeza, eu tô aqui admirada. Tô amando, tô aprendendo. Ai, que bom, que bom. Agora, a gente tem uma questão que é muito séria. Os comportamentos disruptivos que são autolesivos, que são comportamentos que não podem chegar ao topo. Aí a gente tem muito desse comportamento, sabe quando? Eu atendo algumas pessoas no consultório com 20 anos, adolescente, que já chegaram nesse nível porque não foi trabalhada essa avaliação comportamental, esse trabalho comportamental enquanto criança. Porque criança, a gente consegue, né? A gente consegue fazer intervenção. Mas quando chega um adulto, porque 22 anos, 21 anos é um adulto maior do que você, como que você vai conseguir manter esse menino sem te agredir, sem se agredir, sem quebrar as coisas da casa? Entende? Então, esse comportamento, se o trabalho comportamental ele não começar de pequenininho, sabe? Quando você chegar lá na frente, o prejuízo vai ser muito grande, porque a gente não consegue. Semana passada mesmo eu tive um caso muito sério numa família em que o filho de 22 anos é autista severo, mas tem um nível de compreensão até porque a gente consegue conversar por gravuras, eu consigo explicar muita coisa. Qual que é a recomendação? Você não dá o que ele quer? Como que você consegue segurar uma pessoa dessa? Maior do que você. Aí ele começa a quebrar tudo. Aí ele voa no pai, voa na mãe, voa em qualquer pessoa que estiver na frente. Então, aí a gente trabalha por recomendação. A gente trabalha tentando reduzir o comportamento, mas a gente não consegue aniquilar mais. Porque tem que chegar ao ponto de quebrar tudo para ele ver que ele não consegue o que ele quer e aí ele vai reduzir. Mas para ele chegar a esse nível máximo, o prejuízo é muito grande. Ele pode se machucar demais, ele não está em si, ele vai ter um acidente aí. Então a gente não pode permitir com que aconteçam acidentes, né? Então é por isso que é a importância do tratamento precoce. Quanto menorzinha a criança, houver a intervenção comportamental e esse cérebro já criar novas conexões e entender como que funcionam as coisas, melhor é o prognóstico, melhor é o depois, né? O desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança. Então, é muito importante isso. Isso que Glaura falou. Chegou, aí tá, é criança, tá, gente? Chegou no limite, não dê. Não dê. Se você está disposto a trabalhar o comportamento, né, obedeça ao terapeuta e faça tudo direitinho, porque por mais difícil que pareça, você vai ver o resultado. A gente vê o resultado, né, Glaura? Eu falo que educar é trabalho, né? Não dá pra na hora de uma entre aspas, birra, você ceder para jogar o seu próprio trabalho pro terra e do terapeuta também. Exatamente. Ou seja, tudo que você, o terapeuta, está construindo, em milésimos de segundo, o pai pode jogar por terra. É verdade.
E aí tem que ser um trabalho em equipe, né? Porque não adianta um fazer e o outro não fazer, né? E tem que ser em conjunto. Eu gosto muito de trabalhar em conjunto, com a família, saber o que está acontecendo, fazer esse atendimento domiciliar também é super importante. Porque unir forças para a gente conseguir fazer o desenvolvimento dessa criança, né? É unindo forças. E aí, gente, eu tenho tempo ainda? Como é que tá? 10 minutos? Tá. Pode falar, Glaucia. Eu acho interessante também o não ser acompanhado do porquê e o sim também. Sim. Não porque, qual é a causa, qual o motivo de você estar dando aquela negação naquele momento e mesmo da mesma forma porque que você está cedendo aquilo que ele quer naquele momento. Verdade. Às vezes, a mesma situação em outro momento você não pode ceder. É verdade. Explicar. É verdade. E crianças que têm um nível de compreensão, elas vão entender, né? Elas vão entender que não é em todos os momentos que vem o seu sim, né? Mas naquele momento, nossa, é isso mesmo, Glaura, o diálogo é fundamental. Se você explicar, se você procurar fazer com que essa criança entenda, é isso mesmo, as coisas vão fluir mais tranquilamente, né? Então, gente... Interessante. Só outra ponto acho interessante. Pode falar. Né, vamos supor, o pai e a mãe, né, os dois tutores. Não entrar em conflito essa hora. Respeitando se um deu um direcionamento, né, o outro não pode entrar em conflito. Boa. Justamente para não desnortear a criança. Sim. E desautorizar, né? Tem que estar alinhado, igual você falou, é o terapeuta, trabalha em equipe, mas o pai e a mãe tem que estar olhando para a mesma direção em prol, né, do que foi traçado. Senão também eu vejo muito disso. Mas o pai cedeu. Mas a mãe cedeu. Aí fica que ele também acaba tendo outros conflitos familiares aí, né? Que não é o caso aqui agora. Exatamente. Acaba tendo outros conflitos. Gente, mas a família é tudo. A família é a base, né? Quando fala a família é a base de tudo, é verdade, né? A gente não pode querer ser o bonzinho da casa, porque às vezes tem mãe querer ser boazinha, o pai querer ser, né? Ter que segurar mais, ou o contrário. Essa relação, ela tem que estar muito bem estruturada, porque os filhos dependem dela, tá, gente? Então, os filhos dependem da gente, da unidade entre o pai e a mãe. Lá em casa, André já começou a fazer assim, ó. Teve uma época que ele estava fazendo assim. Eu falava com ele uma coisa, ele ia lá no pai dele. Aí o pai dele perguntava assim, você já falou com sua mãe? O que sua mãe falou? A mãe falou que não. Pai, mas não, se sua mãe falou que não, é não. Porque mas isso começou a ser assim... mas eu não sabia que ele estava fazendo isso. Às vezes o pai dele falava não, e ele vinha falar comigo, eu falei, tá bom, né? Mas eu não sabia do contexto. Quando eu descobri, quando eu percebi porque as crianças, elas manipulam, gente. As crianças, o comportamento a comunicação, é a forma que elas conseguem o que elas querem, tá? Então, quando ele vinha pra mim e eu falava assim, aí depois eu comecei a gente começou a conversar. Falei, gente, eu não acredito que o André tá fazendo isso. Aí a gente começou a ter que falar a mesma língua, né? A perguntar, né? Você já falou isso com seu pai? O que seu pai respondeu? Então não, então não pode. Então é isso que seu pai falou, é isso mesmo. Mesmo que às vezes pra mim é uma coisa boba. O que o outro falar, por isso que tem que ser acordado antes, né? Os dois conversarem, os dois unirem nesse propósito, e procurar saber se o filho ele tá usando dessa artimanha ou não. Isso é muito importante. Isso aí, Glaura. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Queria pedir o pessoal também aí para perguntar, para falar alguma coisa. Vocês estão gostando? Senão a gente tem menos de 10 minutos aí, gente. Na verdade, eu entrei até sem saber. Te peço desculpa, viu, Priscila? Não! Eu tava só entrando para te ouvir. Aí não! Toda vez que você quiser entrar... com você.
Aham. Eu sei, não, toda vez que você quiser entrar, só mandar que agora eu sei que aperta o botão e fica de boa aí, tranquilo. E qualquer pessoa, tá, gente, que quiser compartilhar, pode falar comigo que a gente vai alternando as lives e combinando, tá? Ó, a Silvia fez uma pergunta. Se eu antecipar esse comportamento, como por exemplo, eu sei que meu filho vai fazer pirraça. Se eu passar na frente da sorveteria, eu evito em passar em frente, então? Isso seria correto? O mais correto é, dependendo do grau de compreensão do seu filho. Se o seu filho compreender o que você fala, o ideal seria você conversar com ele. Meu filho, nós vamos no lugar assim, assim. Gente, antecipar verbalmente é sempre a melhor escolha. Nós vamos no lugar assim, assim, nós vamos passar em frente à sorveteria, mas a mamãe não tem dinheiro, não pode, não quer, não precisa inventar desculpa, gente. A gente tem que falar a verdade com os filhos, né? A mamãe não vai te dar o sorvete. Não precisa nem chorar, porque mamãe não vai ter como te dar o sorvete. Mamãe não vai dar sorvete. Pronto. Você já está antecipando para ele. É errado você retirar, porque é uma oportunidade de aprendizagem. Se você evita, se você passa por outro lugar, se você sai daquele espaço, você está prejudicando ele, porque um dia você vai ter que passar por lá. E naquele dia vai chorar. Então você não está ensinando para ele, né? Uma hora ele vai ter que aprender. Então, que seja agora, a hora é agora é ontem. Quanto menor, melhor. Então você fala, mamãe não vai ter como dar o sorvete. Passa por ali. Aí você vai observar, não dá atenção. Porque às vezes o menino vai olhar para lá e vai olhar para você. E dependendo do jeito que você olha para ele, ele vai se jogar. Agora, se você nem olhar, sabe aquelas mães que falam aí na internet, mãe raiz, mãe Nutella? Então, tipo assim, nessa hora a gente tem que ser raiz. A gente não pode nem olhar pro menino. Porque se olhar, ele já vai começar a fazer manha. Passa. Se ele se jogar, se ele chorar, você só vai falar assim, ó. Não, mamãe falou não. Vambora. Pega, levanta e vai embora. Não dá atenção a essa birra. Vai ser comum ele fazer. Porque ele já fez antes e o cérebro dele entende que se ele fizer, ele vai ganhar. Então, dependendo do nível de compreensão, ele pode não fazer, porque você já falou para ele antes. Mas se for uma criança que ela tem um atraso, ela tem uma dificuldade de compreensão, ela pode sim emitir esse comportamento. E esse comportamento ele vai ser corrigido se você não der para ele o que ele quer naquele momento, tá bom? Evitar o confronto não é bom. É no confronto que essa criança vai aprender. É no momento, é passando pela situação e você modificando a consequência que você dá para aquele comportamento, ou melhor, não reforçando aquele comportamento, é que aquele comportamento não vai acontecer mais, tá bom? Deu para entender aí, Silvia? Tá tranquilo? Gente, mais alguém para fazer pergunta? A gente tem pouquinho tempo. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá? Tá quase acabando. Se tiver alguma outra pergunta, e se você está vendo essa live agora, porque você não teve tempo de ver, o que você vai fazer? Você vai deixar para mim lá no Telegram, aqui no comentário, um comentário aqui no Instagram. Pode deixar a pergunta que eu te respondo, tá bom? No momento que eu conseguir responder, porque às vezes é muita coisa, muita pergunta, porque muita gente faz pergunta depois, tá? E aí a gente tem que ir respondendo depois. Uma hora eu vou te responder, não precisa te preocupar, tá bom? Então vamos encerrar, né, gente? Mandou pergunta? Deixa eu ver. Beijo. Pessoal acenando aí pra mim. Andréia, obrigada aí pela presença. Marley, oi Marley. Obrigada, gente, pela presença aí de vocês. Deixa eu ver aqui mais quem. Aqui, ó. Silvia falou de novo. Essa Silvia sempre pergunta, eu amo essa menina. E quando identificar que o comportamento passou do nosso domínio e precisa de ajuda profissional? Ô, gente, quando você não consegue, muitas mães têm dificuldade nisso.
quando você não consegue deixar de alimentar esse comportamento. É aí que é o ponto. Priscila, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Priscila, eu sei que eu não devia dar o sorvete para ele, mas eu não consigo deixar de dar o sorvete para ele. Gente, procura ajuda profissional, porque nesses momentos o terapeuta vai trabalhar controle inibitório, vai trabalhar saber lidar com frustração, vai trabalhar um monte de coisas que vai ajudar você, sabe? Então procura ajuda nesse sentido. Se você não consegue sozinho, procura um acompanhamento, sim. O Marcos, cheguei tarde, mas ter sido muito interessante. Ô Marcos, essa live vai estar ali, vai estar disponível no YouTube, tá? Então, depois você acessa lá no YouTube e pode ter certeza que você vai poder, né, usufruir da live sim, tá bom? Laura, pode falar pra gente finalizar. Priscila. Oi. Priscila. Oi. O Marcos é aluno meu da Faculdade Sudamérica. Lá de Cataguases. Que bacana, Marcos! Já ganhei minha noite. Ô, Marcos, você fez a sua professora feliz, tá vendo? Parabéns! Ótima professora, né? Olha aí a cabeça positiva. Tá vendo? Tá vendo? Ô, gente, então vamos finalizar, porque o Instagram já tá mandando eu encerrar aqui, tá bom? Mas eu quero agradecer a participação, a presença e falar pra vocês que eu tô muito feliz, tá? De ter vocês aí sempre comigo. Um abraço e até a próxima live, viu? Tchauzinho!